Mandar a solicitação, Guilherme. Manda a solicitação aí, Guilherme, pra eu te aceitar igual o Vinícius mandou. Opa, Aí agora eu tô foi. aí. Vinícius foi. Show. Aí, Jean pediu, falta tu, Guilherme. Pô, ainda bem que você me botou primeiro, cara. Meu coração já tava nervoso de novo. Foi na Ah, ordem, muito tem que bom. pedir, porque eu não tô conseguindo apertar no nome e chamar, não. O Guilherme tem que pedir aí, ó. É, eu botei aqui, solicitar. Então, do Guilherme não tá aparecendo. Poxa. Ei, Jean, fala com o Guilherme, que não tá aparecendo dele aqui pra eu aceitar, não. Deixa eu falar com ele ali. Pera aí, vou mandar mensagem pra ele. Pergunta se ele. Ih, já era, já foi. Ainda bem que era o Guilherme, cara. Não que eu não queria que ele estivesse aqui, não, mas ele é mais safo que eu. Se fosse eu nessa situação do Guilherme, eu tava quase chorando aqui. Ué, ele apareceu aí e sumiu? Eu já vi uns nomes aqui, ó. Falei com ele. Agora eu consegui. Jean, pergunta Ah, se, no caso dele, se ele não quer entrar pela conta. Aí eu entro pelo meu e ele chama. Porque o dele não tá aparecendo aqui de jeito nenhum. ó, a Duda mandou aqui, ó. Gente, mas a live não era no Insta do estudo? Quem estiver esperando por lá não vai ver, né? Tem que mandar o link pra lá, então. Não, mas isso era no outro. Deixa eu ver aqui. Isso era, Ah, era isso no era, outro? isso Aí, era outra live. O Guilherme Caraca, então mandou. eu tô todo perdido. Tá perdido, tá perdido. Tô, mas ó, eu tô tentando aqui, hein? Liguei o computador aqui pra acompanhar em tempo real, ó. Ó, Aí. Aí, Pô, cara, fiquei é porque nervoso. cara, eu não sabia que tinha que solicitar pra entrar na live, não, cara. Nunca fiz essas coisas, tá não. igual a mim, né, parceiro? E o Capitão Sabia Caverna não. sou eu, hein? Que Isso é coisa de quem é de nada, mano. humanas. Isso é coisa de quem é Nada, de deixa eu só dar uma humanas. É. limpada na lente aqui. Pô, Capitão Sabia Caverna não. sou eu aqui. Eu sou o Capitão Caverna, É o troglodita. Caverninha, eu sou o Caverna. Caverninha, mano. É, muito bom. Aí, Pô, sabe 20 qual é o meu pessoas. pesar em relação a vocês? Cara, vocês foram na turma que só me viram falar de rocha, de clima, mas o único que teve aula comigo ainda de humanas foi o Guilherme, que foi no pré. Pô, eu me lembro E, de um dia que cara, ele falou, pô, cara, tua aula é bem melhor aqui, cara, do que na escola. Pô, Tristão, mano. Aí, na moral, vegetação, na moral. Nossa senhora. Completamente diferente, cara. Completamente diferente. Se vocês verem, assim, tiverem a Pô. oportunidade de assistir uma aula do Vinícius de Geopolítica, vocês vão ficar assim, cara, Eu muita lembro que referência que você o cara falou, dá, maluco. Você O me cara dá falou várias que- referências. O cara Você puxa me livro do falou. Lenin, o cara puxa Schumpeter, aí você fica louco. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Mas fazer o quê? A gente teve o azar ou a sorte, né? Vou falar a sorte. Encontrar vocês no primeiro ano foi muito bom. Gostei muito da aula para vocês. E muito bom encontrar vocês aqui Boa. agora. Melhor ainda. Boa, show de bola, show de bola. Obrigado, show de bola. Obrigado. Então, Eu lembro vamos do começar- Jean. O Jean ficava boladão na minha aula, olhando isso pra mim, ó. Esse professor falando aí. Caraca. E quando chegava a prova de 15 questões, cara? A prova de 15 Caraca. questões que ele falou, que Adorava. isso? Agora olha tenho que Cara, parte vontade, legal. Guilherme. ele mandava o Olha- creu, ele mandava o creu. Só textão desse tamanho, filho. Sabe qual a parte melhor? Gigante, não aguentava mais. Fala. A parte melhor é que vocês ali fizeram a prova da geografia, da UERJ e do Enem. Pô, isso é verdade. E a gente tá cara. aqui falando de UERJ. Verdade. É, Isso é verdade, verdade. verdade. Isso é verdade. Era Entendeu? uma prova que te preparava, uma prova que não estava pensando para você passar ali momentaneamente. Ele falava até isso, que eu não tô aqui para te preparar para você do terceiro ano. Tô aqui para 24 pontos. É, isso aí, isso aí. Olha o Carlos aí, Pô, show. só Só de Só- boa. só de Prova do Ih. Vinícius, Guilherme, eu só ficava assim. Ah. Guilherme. Pô, muito. Então- Prova do Vinícius eu passava a prova inteira assim, ó. rapaziada, já tem 6 minutinhos, vamos começar? Vamos lá? Então. Vamos. Bora, bora. Então tá, eu vou começar apresentando o Vinícius aí para quem. Na verdade, ele vai se apresentar, vou dar passar a Pô. palavra para ele. E ele Então vai vou falar um agradecer. pouquinho sobre a trajetória dele na educação como professor, a licenciatura, né, o magistério, e a sua relação com a UERJ, né, assim,
Que momento a UERJ entrou na vida dele? Eu acho que a gente pode começar assim para ficar melhor. Pô, só não precisa falar o ano, né, cara? Porque o ano fica não, meio falar triste. Não. Porque eu sou graduado da UERJ. Eu sou graduado da UERJ, eu fiz o UERJ, geografia na UERJ. Até o Carlinhos está aqui com a gente se conheceu na UERJ. Eu sou amigo do Carlinhos há muito tempo, que a gente dava aula junto no pré-vestibular da UERJ. Então, assim, até eu chegar à Fundação Bradesco, que foi por ele, também foi pela UERJ. Ou seja, minha vida tem a ver com a UERJ. A UERJ mudou a minha vida. É assim, são duas histórias, antes e depois da UERJ. Isso é muito maneiro. Então, as escolas, os locais que eu trabalho hoje têm a ver com a UERJ, que são as amizades que eu fiz por lá e depois que eu fui buscando, cara, muito bom. Só tenho a agradecer a UERJ. Até hoje vivo na UERJ, né? O pré-vestibular da UERJ, se alguém quiser me encontrar, eu tô lá. Então, seguinte, eu fiz licenciatura e bacharelado na UERJ, tá? Depois fui estudar em outras casas, estudei também na FRJ, na parte da pós-graduação mestrado. Voltei para a UERJ para estudar Sociologia Urbana também, que é muito interessante esse curso da UERJ. Mas eu sou um morador de Bento Ribeiro, flamenguista, que descobriu o mundo a partir da UERJ. E quando eu falo descobrir o mundo, é que eu descobri não só a amplitude do conhecimento, mas também que foi pela UERJ que me deu a oportunidade de estudar, oportunidade de viajar, porque eu fui bolsista de iniciação científica, cheguei a ganhar prêmio na UERJ Sem Muros de melhor trabalho de geografia urbana do Rio, né? Daí da geografia. Cara, foi muito bacana a minha estadia na UERJ. Estudei bastante, fiz muitos amigos. Nessa época aí, o Carlos deve lembrar, eu era o Betânia, ninguém me conhece na UERJ, se não é por Betânia. Esse apelido aí você falou lá no São Januário, lá, o Betânia. Mó caselão. Cara, tava passando outro dia na rua, o cara, Beta, opa, sou eu. Na época antiga sou eu. E aí tava vendo, era o Coxinha, a gente se conhece, pô, muito bacana. A UERJ é um campo ímpar, por quê? Se você vai no FRJ, você tem ele separado, afastado. Mas quando você vai na UERJ, você encontra tudo junto. Então, cara, a UERJ é uma universidade. Você está num universo de pessoas, de coisas que se encontram no mesmo ponto. Por isso, sim, minha história com a UERJ é uma história de amor. Muito bom. Eu imagino que seja mesmo. A gente entrou... A gente até assim, a gente ainda não foi batizado, né, na UERJ, porque a gente nunca nem entrou. Pelo menos eu nunca nem entrei na UERJ. 3 dias de aula só. Eu nunca nem entrei. Semana. Poxa. Porque não chegou a entrar. Não cheguei a entrar. Mas hoje eu tô lá e tô tendo aula à distância, por conta do que vem acontecendo, mas, assim, é um campo, assim, é uma universidade que eu acho que ela é diferenciada, realmente, uma energia diferente das outras, é algo que te acolhe, me sinto mais acolhido lá do que eu me senti, por exemplo, fazendo a prova do Enem. Assim, Guilherme, uma coisa que a gente vai tem uma questão na UERJ que me marcou muito, é que, por exemplo, eu sou filho de militar, então eu fiz prova, antes de ir para a UERJ, eu fiz prova para a UF, passei e meu pai foi transferido. Quando ele foi transferido, eu peguei transferência externa porque eu tinha que acompanhar meu pai e fui parar na UNB. Cara, quando eu cheguei na UNB, primeiro que eu era o único que não tinha carro, andava a pé. Segundo que eu era o mais negro. E olha que, porra, nessa luz então eu tô branquinho, né, cara? Branquinho. E aqui, ó, olha a testinha, a referência do Ceará. Olha que coisa linda. Caraca, tô muito bonito, mano. Olha o orgulho aqui, ó. Vai, ó pra mim. E a parte mais legal. Lá, cara, eu me senti um peixe fora d'água, porque é uma realidade socioeconômica diferente. Eu era uma pessoa diferente, e ainda mais, eu era alguém no espaço universitário que é hiper concorrido, que é a UNB, vindo a partir, aspas, de um atalho que foi a questão do transferência do meu pai militar. Então, assim, eu me senti mal. Mas quando eu entrei na UERJ, primeira coisa, quando você entra na UERJ, as cotas, a UERJ é a primeira do Brasil. Então, cara, eu cheguei numa sala de aula, numa faculdade, que eu olhava para o corredor e via uma multiplicidade, uma diversidade de pessoas, passando do negro ao branco, mulher, japonês, o que for. Eu tive aula com argentino, eu tive aula com colombiano, Cara, essa química da UERJ, essa mistura da UERJ, ela é muito gostosa. E outra, a UERJ é reconhecida por ser uma faculdade de trabalhador. E eu trabalhei com muita gente lá que ralou muito para se formar. Passou 6, 7, 8 anos. Conheci gente que teve que fazer vestibular de novo, porque foi exonerada pelo tempo, para conseguir se formar. Caramba. Mas que a galera, foi junto. Então, isso é muito bacana. A UERJ é o local da diversidade, é o local do trabalhador, é o local da diferença. E aí, por isso, hoje até, ó, a diferença... Hoje a diferença... Então, hoje eu percebo... Pode falar, Breno, pode falar. Não, ele falou que então, tudo da UERJ. Então, ele tem uma vida antes do Carlos e depois. Depois do Carlos. O Carlos é o divisor de água. Se tu falar isso pra ele, ele vai ficar mentindo pra caraca. Ele vai até gravar e botar lá nos stories dele. Ele já botou aqui um comentário aqui, já... Tô direto aí.
Então, mas o que eu sinto também na própria sala de aula, assim, eu nunca tive aula lá presencialmente, mas eu às vezes fico no Meet, né, no Google Meet, assistindo a aula e eu vejo o perfil das pessoas. Você tem branco, preto, amarelo, indígena, você tem gente com 50 anos, gente da minha idade, 19 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que é tudo é um balaio, sabe? E eu acho muito legal isso. Você estudar. Guilherme, deixa eu só pegar uma partezinha rapidinho. Galera, olha só, não sei quem está ouvindo a gente vai fazer o vestibular. Não esqueça que vai fazer o vestibular da UERJ até o dia 8 de abril, os documentos das cotas e a inscrição. Ah, mas eu não vou fazer cotas. Entre no site para escolher qual curso você vai fazer. Isso tem caráter eliminatório. Se você não fizer, você está fora do concurso. Então, pô, Vinícius, vou mandar cota. Então entra lá no edital, vê a renda familiar, vê todos os documentos certinhos para enviar. Faz isso quanto antes. O último dia é sempre terrível. Por quê? Porque, cara, fica lotadíssimo. Então não faz no dia 8, faz antes. E não deixe. E todo mundo vai ter que entrar para clicar lá em qual curso você vai fazer, porque esse ano é a grande diferença do vestibular. Então, assim, isso é fundamental. Pô, eu vou ficar martelando isso ao longo de todo, porque eu não sei se a gente vai entrar agora ou depois, mas isso é fundamental para não perder o concurso. Desculpa aí, cortei vocês. Show de bola. Vamos dar prosseguimento então, para a gente não perder muito tempo. Vai ter muita coisa para falar. O Vinícius é um cara que divaga muito, é um cara muito prolixo. E a gente já sabe, né? Pelo menos eu já conheço em aula. Assim, o cara vem com referência que você tem que buscar. Então, tem que ter tempo. Vamos lá, vamos começar aqui. Falando como a prova vai se estruturar. Eu acho que é uma maneira legal de dar esse pontapé inicial aí, como a prova vai se estruturar nesse ano de adversidade, né, cara? A gente já começou o ano pessimamente. Show. Ano passado foi um ano de se esquecer. Assim, é bom que isso fique frisado. E o vestibular da UERJ sofreu com esses impactos, né? Com essa coisa, com a política, com a sociedade. E eu queria falar um pouco disso. Como a prova da UERJ vai ser esse ano? Queria fazer essa pergunta aí para quem... Bora. Então, vamos lá. Acho que teve algumas mudanças, obviamente. Ano passado, os outros anos, seria 2 exames de qualificação, né? E uma específica. Com a redação, né? Obviamente. Sim. Agora, esse ano vai ser só um exame de qualificação com 60 questões. Ano passado os outros anos eram 50 questões. E no mesmo, junto com o exame de qualificação, vai ter a redação. Acho que cada questão vai valer 1,5 ponto e a redação vai valer 10. Isso, perfeito. E não vai ter prova específica, né? Não vai. E o tempo acho que alterou também. Acho que agora vai ser 5 horas de prova. Acho que ano passado era menos. Se não me engano, eram 4 horas e meia. Mas aí você tem. Mas aí a gente tem um problema aí para comparar, Breno, que é o seguinte. Nos outros anos, você não fazia a redação no mesmo dia da prova. No mesmo dia, porque a redação é só depois do segundo EQ. Porque a prova da UERJ, tradicionalmente, ela é dividida em 2 EQs. O que é isso? Exame de qualificação. Específica. Isso aí, é aquela só de marcar. Você chegou lá, era geralmente em abril, maio, vai lá, faz a primeira de marcar. Aí você tinha um conceito. 70% tirou A, acima de 70%. Aí depois B, e aí sai com quem tirasse A 20, 15, 10, 5, e quem tirasse E estava fora. Então você fazia isso tanto no primeiro, para o exame de qualificação, que começava lá para abril, maio, geralmente, e depois em setembro. Então você tinha 2 chances para chegar à prova de escrever, que era a prova discursiva. Sim. Valer essas provas iniciais 20 pontos. E eu estou frisando isso porque o planejamento da UERJ para 2021 é esse. É que nós temos para esse ano agora. Não é? Porque, vamos lembrar, o vestibular que a gente está comentando agora é 2020. É o que tinha acontecido, essa prova tinha que ter acontecido no ano passado. E que não rolou. É verdade. Tudo bem? Então nós vamos ter 2 vestibulares esse ano diferenciados da UERJ. Sim. O primeiro que a gente vai falar agora, que a gente já está falando, que é cada ponto, né, cada questão objetiva valendo 1,5 ponto. Mas no final do ano, o planejamento da UERJ é fazer em setembro um vestibular no molde tradicional. Qual é? Uma prova de exame de qualificação em setembro. E em dezembro, no meu aniversário, geralmente lá perto do dia 3 de dezembro, sempre cai no final de semana do meu aniversário, o segundo exame, que é a de questão discursiva, que você faz a sua prova vinculada ao curso que você escolheu. Se você escolher geografia, geografia e história, português instrumental, redação. Mas e para agora? Para agora, isso que o Breninho falou com a gente. Beleza? É isso aí mesmo. 60 questões. Assim, se você acertar menos de 15 questões, sua redação não é corrigida.
Tá fora. Isso aí. Tá fora. E, Se rapaz, você só acertar falando menos de Isso. 15 questões, Oi? Só falando Tá um fora. negócio se você acertar menos de 15 questões, fala Menos aí de já. 15 questões. É que tem muita gente perguntando se a gente vai deixar a live salva. Então, vamos sim, rapaz. Vamos. Vamos deixar aqui na nossa conta do Instagram e no nosso canal no YouTube. Certeza. Tá lá tem o link na descrição do. É isso. Tem o link na bio do Insta. Do canal do Estudo Mania. E, Aí vai e deixar uma, salvo nos dois. só voltando aqui com a ideia, assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu ainda estou pensando, ainda estou refletindo nisso, se isso é bom ou se é ruim, porque eu, particularmente, eu acho a prova discursiva um pouco assim, se você gosta daquilo, você vai bem, cara. Se você é Então- aquela... Eu tenho essa visão, né? Eu gostei. Eu gostei. Por quê? Você gostou do quê? Eu te explico por quê. Olha só, infelizmente no Brasil a gente estruturou a educação não para te formar cidadão algo do tipo, mas a educação que a gente chama em termos pedagógicos de educação bancária. Eu vou te vomitar um monte de conteúdo, falar, e tu vai ter que guardar tudo, guardar, para chegar na prova e jogar tudo. Ou seja, a meritocracia que a gente fala da prova, por que meritocracia? Todo mundo vai fazer a mesma prova, igualzinha e tal, mas a gente está vendo um país que tem a formação completamente desigual. Como é que eu vou comparar hoje os alunos da rede pública que não estão tendo aula, Não tô tendo aula. por exemplo, com um monte de alunos de rede particular, outras instituições, como a gente orienta também elas, que estão tendo aula online? Que ao mesmo tempo, né, tem acesso a diversos mecanismos, porque a instituição tem força, tem peso, tem dinheiro. Olha a desigualdade aí. Então eu vou colocar dois candidatos, né, sei lá, o John Jones, porque estudou na escola mais cara, porque teve todo o auxílio, e vou colocar o José Aldo. Não que ele seja ruim, não, mas é magrinho, pequenininho, porque ficou sem aula. É verdade. E no final, os caras vão lutar pela mesma vaga, e eu vou falar que foi mérito de quem passou ou não foi mérito. Isso é complicado. O que a prova da UERJ pensou ao fazer essa modificação? O exame discursivo, cara, não sei se já pegaram para fazer. Claro, com certeza. Já pegaram só a UERJ aqui. Mas é a galera também. Show de bola. A galera que tá Show aí. de bola, show de bola. Mas ó, tem galera vendo a gente também na live, então tá falando com eles também. É um exame pesado, cara. É pesado, As provas, a prova de geografia é uma prova densa. Você pega uma questão, tem vários comandos. Você pega a prova de biologia, a galera fala, cara, eu vi isso na graduação. É uma prova muito pesada. Ou seja, cara, quem passa na medicina, quem passa em concursos muito pesados, muito concorridos, é aquele cara que vai ter tempo, dedicação e investimento. Geralmente, não estou menosprezando os outros. O esforço é sempre útil e sem ele não chega a lugar nenhum. Não estou menosprezando ele, não. Tem que ter esforço. Mas é só a gente pegar as estatísticas do Enem, por exemplo. 1 a cada 400 pessoas de família rica entram. 1 a cada 6 mil de família pobre vão entrar. Olha a diferença. 400 dos mais ricos, 6 mil dos mais pobres. A desigualdade é brutal. É até complicado você falar nisso, né? Porque eu olhei assim, quando eu falo assim, não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu olho muito na ótica de a pessoa, sei lá, tirou um C ou um D no primeiro exame. E vai para a prova no vale tudo, assim, eu vou estudar para colocar ali o que eu quero. E assim, discursiva é muito disso, né? Você tem que botar o que você sabe ali. Então eu pensava muito nessa perspectiva, mas realmente, assim, é você colocar um leão para disputar com um gato, né? Esse é o país, essa é a ideia. Mas, Guilherme, não esquece também, cara. Pô, tu chegava na minha aula trazendo diversas teorias, diversos pensamentos que, cara, você não aprendeu no ensino médio, você tinha curiosidade além. Ou seja, é isso que eu tô dizendo. Você, em algum momento, foi atrás. O teu esforço vai ser recompensado na prova discursiva. Mas no momento que a gente tem estruturalmente a impossibilidade desse esforço, como assim, Vinícius? Pô, beleza. A pessoa que está em casa sem aula, ela tem acesso ao YouTube para ver aula. Pô, não é a mesma coisa. E será que ela tem acesso ao YouTube? Ainda tem isso. E você tem que pensar também na questão da pandemia, como ela está fazendo mal, assim, numa questão de, assim, como você vai se portar. Às vezes o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, você tem que lidar com coisas de casa. Então, assim, como é que você se porta para estudar para um vestibular dessa forma, né? Tendo que se importar com outras coisas muito mais importantes, assim, porque o lance de estudar, você não estuda se você não tiver, assim, com as suas coisas garantidas, né? A gente está num patamar que eu não vou dizer de privilégio, mas até a gente está falando de uma questão da gente teve condições de estudar, teve condições de se importar com o estudo. E lembrando também, a gente está falando de YouTube,
às vezes uma pessoa está pensando em dados ou comida. E graças a Deus, né, a gente, né, Alá, a quem vocês, orixá, a quem vocês quiserem aí. É verdade. Né, e aí, respeitando a crença de cada um, a gente pode pensar hoje, né? Não existe Então, alimentar gente, o espírito antes de alimentar a matéria. É verdade. Matéria primeiro. Aqui, já tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu respondo agora, se a gente bota pra responder agora ou no final. No final, o que vocês acham? Vamos lá. Pode botar agora, então? Vai agora. Então tá, ó, Tá dentro do ela tema? perguntou Vambora. aqui. Eu vi aqui. Foi, eu não... It's Nick, Vambora. não sei quem é. Mas vou ler aqui. Como é estruturado o cálculo da média? Tem requisitos para determinados cursos em questão de média? Então vamos lá. Alguém quer começar? Vai. Eu não entendi bem o que ela quis dizer com esse cálculo da média. Posso ir? Ah, tá. Entendi. Seguinte, galera, olha só. O vestibular, ele é interessante porque ele não é igual à escola. A escola brinca com vocês direto. E aí? Vai ter que tirar quanto? 7, 6 para passar de ano? O vestibular não tem isso. Não tem uma média para você passar de ano. Até porque, olha só que coisa interessante. Em anos que tem... anos que tiveram crise econômica no estado do Rio de Janeiro, anos que, por exemplo, a UERJ ficou muito tempo em greve, ou agora que o nosso vestibular, por exemplo, só teve uma inscrição do ano passado que você vai fazer agora, a relação candidato-vaga vai brincar. As notas vão mudar. Por quê? Porque o vestibular foi de forma típica. Então, assim, eu não posso falar exatamente de uma média para passar para determinado curso, mas eu posso entender o critério que foi estabelecido hoje para entrar. Qual é? Sim, sim. Vamos fazer lá 60 questões. É isso aí. 60 vezes 1,5, porque cada questão vale 1,5, 90 pontos. 90. Então você, ao marcar as questões, pode chegar até 90 pontos. Entendi. Segundo critério. Manda ver, Guilherme. Continuar. Não, pode falar que depois eu vou contar uma coisa que aconteceu que até é relacionada a você também, mas continua. Tá. A segunda questão, para fechar os 100 pontos, é a prova de redação. Então tu tem 90 pontos da prova objetiva, 10 pontos da redação. Vamos brincar, professor, e se fosse no ano aqui normal, média, sei lá, de medicina, 88 pontos. Se ligou no drama? Isso aí. Beleza a ideia? Ou seja, caraca, tu vai pegar uma prova que é difícil e tem que passar a barra, porque subir na barra é pesada, botar o corpo e subir. É isso aí. É sinistro. Mas olha só, vale a pena. Uma coisa que eu tinha para contar é até que eu, assim, no final das aulas lá do pré-vestibular, você me dava aquela carona, até ficava perguntando para você, pô, Vinícius, vai abaixar a nota? Eu ficava nessa mesma angústia que o pessoal fica às vezes. Será que vai aumentar? Será que vai abaixar? Porque eu chuto baixar. Você fica assim... eu também chuto abaixar. Pelo que está acontecendo pelo andar da carruagem, vai abaixar com certeza, assim. É o que pode acontecer, mas a gente nunca sabe, né? Rio de Janeiro, pode acontecer tudo. Enfim, mas... aí eu perguntava, e o Vinícius falava, cara, eu não sei, mas assim, faz lá e você vai conseguir. E a questão é que, assim, meu caso, curso de História. História tinha uma média, mais ou menos, em 2019, no vestibular de 2019, de 65 pontos. E quando eu entrei, eu achava que eu ia ter que tirar isso para passar. E isso é bom alertar, não vai se baseando nisso não. Você tem que estudar para mais, entendeu? Você tem que estudar sempre para mais, assim, vai tirar o máximo que você der ali. E quanto é que ficou quando eu fui fazer? Eu tirei 75 pontos na prova, somando tudo, discursiva aí, a comum, e achei que eu tinha passado, porque eu vi 65 no outro ano. Passei. E quando chegou, eu tomei um baque na chamada regular, porque ficou em 79. E eu, fiquei naquele desespero, se ia ter reclassificação, se não ia ter... Segunda, eu passei na segunda reclassificação, e olha só, um curso de História, que não é um curso que costuma ter aquela nota lá em cima, um curso que foi para 79, numa questão de Guilherme, posso fazer uma pergunta para vocês, Guilherme, Breno, Jean? Qual a nota de vocês na escola? Quando foi que vocês ficaram em recuperação para final na escola? Pô, cara, eu ficava mais em matemática. Aí o Carlinhos vai até me matar. Mas a pergunta para resumir. Vocês eram os alunos que eram considerados bons alunos? Não. O que vocês acham? Eram os bons alunos ou não? Não, assim, razoável, né? Bom. Não era o ruim, não. Era aquele cara que corria atrás, mas que tinha aquela dificuldade, né? Mas olha a pergunta onde eu quero chegar. Então, Jean, vou pegar o Jean então, que o Jean, pô, em geografia, eu lembro que, pô, Jean, foi fácil passar no vestibular? Assim,
pela matéria que eu escolhi, não estou falando que matemática é fácil, mas a nota de corte de matemática é uma nota bem mais tranquila do que as outras. Então, o vestibular da UERJ em si, eu achei bem mais tranquilo do que o Enem. A questão da prova múltipla escolha, de 60 questões, que é uma prova bem mais leve. Você não tem aquele desgaste total que você tem no Enem. E na segunda prova eu fui para que é a específica, que é a matéria que eu mais domino, que é a matemática, e física eu aprendi aquilo que eu podia aplicar na hora da prova. Então eu achei tranquilo. Mas olha onde é que eu quero chegar. Os caras querem quebrar a gente aí no comentário. Eu tô vendo aí, lá. Pô. Claro, pô. Vocês deram referência, pô, na sala. Mas modéstia à parte, modéstia à parte. Humildade. Então, vocês deram referência. Mas olha o que eu quero que vocês percebam, Guilherme. A tua modéstia agora não vai me ajudar, não. Pelo contrário. Sabe por quê? Porque, cara, vocês eram referências e pegaram o vestibular e viram a dificuldade que ele é. Quem tá em sala de aula e que tira e fazer aquilo que fez na escola na prova vestibular. Sempre fui bom, vou continuar bom, a vaga é minha. Esse sapato alto derruba muita gente. Muita gente, verdade. Entenderam onde eu quis chegar? Derruba mesmo. E assim, a questão foi muito também da UERJ, né? A UERJ, ela veio escalonando para cima, exponencialmente, o número de candidatos. Muita gente passou a se inscrever, assim, porque foi se recuperando, né? Ela foi saindo da crise. E eu lembro que saiu um dado isso até me aterrorizou, eu não tinha feito a prova ainda, que, assim, dobrou o número de candidatos de 2019 para 2020. E eu não contei isso, assim, que a nota vai ficar a mesma coisa, e eu vou conseguir. Eu, me ferrei, quer dizer. E assim, tive que esperar um pouco a mais pra... Porque tem muito aluno nosso que vai ouvir aqui a gente conversando, e é legal eles verem vocês como referências que chegaram ao vestibular. Porque eu sempre falo muito isso, cara. Aqui estamos fazendo ensino médio. Médio é meio do caminho, não acabou ainda. E mais ainda, vocês chegaram no superior, estão seguindo o caminho. E o importante é que eles tenham noção da dificuldade. Porque quando eles estão em sala de aula e muitas vezes fazem aquilo que eu falo, eu estou preparando vocês para o vestibular, não é para tirar 24, não é para tirar, sei lá, quem tem média 7, 28, é para passar no vestibular. Se você não tiver a noção do objetivo, é o que eu falo em sala de aula. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Se você sabe que está fazendo aquilo lá para chegar na faculdade, para alcançar um objetivo futuro, você tem que dar o gás. A escola vai passar a ter todo sentido. Agora, se tu vai para a escola para conversar e comer pão, É complicado, é complicado. Máfia do biscoito, Guilherme. Você já tem que estar com essa maldade desde o primeiro ano. Eu acho assim, você tem que, não é saber o que você quer da vida, mas é você se dedicar. Assim, você entender que aquilo ali não é para amanhã ou para depois, aquela prova com 15 questões, o Carlinho chato lá falando de log, entendeu? Desculpa aí, Carlinho, mentira, chato nada que eu amava. Log é sinistro, cara. Log é sinistro. Ele passava a questão lá no pré-vestibular São Januário pra gente, e ele falava assim, cara, não precisa se importar com essa questão, não. Pula, a questão você pula. A minha de log eu pulei, eu faço a minha de log. Ele vai lembrar disso aí. Aqui, tem mais uma pergunta aqui, vou ler. Vocês acreditam que o nível da prova vai aumentar por não ter a fase discursiva? Então, o que os especialistas da UERJ falaram, tá? O que o DCEA falou, que o Departamento de Vestibular da UERJ falou. Sim, eu vi isso. Tudo bem? O que vai acontecer é que há a manutenção do nível da prova. O grande diferencial agora da prova é porque há muita chance de empatar quando a prova fica com 1,5 ponto, né, as questões. Então, assim, eles colocaram critérios diferenciados para tirar esse empate. Ou seja, né, pela fala oficial... Pode falar, Breno. Eu vi que ia depender da área do conhecimento, o desempate é isso aí. Ali. Então, assim, agora temos critérios para desempatar. Eu não acredito que a prova da UERJ ela vai ser mais difícil ou mais fácil. Até porque agora ela está muito parecida com o concurso público que vocês vão pegar aí pela vida. Como assim, Vinícius? É corrida de cavalo. Quem colocar a cabeça primeiro, passar na faixa, ganhou. Desculpa aí o termo, não é? Tá? É só uma metáfora para a gente entender a lógica. Tá? Pode ser de cachorro também. Não quero ofender ninguém. Qualquer coisa. Mas a brincadeira é o seguinte. A gente vai ter o quê? Tu vai fazer 60 questões.
Pô, tem até 90. Vamos supor que 100 pessoas para medicina tiraram 90. Aí vai começar um critério. Primeiro, né, não vai tirar 100 pessoas 90, né? Vai errar uma questão ou outra, porque sempre tem questão que é muito difícil. A gente costuma brincar que tem sempre questão da banca. Essas questões da banca, elas que fazem a diferença no final. Então vamos supor o seguinte, nós aqui, um tirou 88, todo mundo aqui tirou 88 pontos na UERJ. Tudo bem? Minto, todo mundo acertou 58 questões, para ficar mais claro. Todo mundo aqui acertou 58 exatinho. Aí vai começar a brincadeira. Nós erramos 2 questões. Qual é o curso? Medicina? A específica é Biologia e Química. Qual é o curso? Geografia? A específica é Geografia e História. Então vamos supor o seguinte, é Geografia então. A primeira disciplina de Geografia é Geografia. Então eu acertei todas, mas errei 2 de Matemática. 58, errei 2 de Matemática. Agora, se por exemplo vocês errarem uma de Geografia, vocês já estão abaixo de mim. Uma de História, mais abaixo ainda. O que eu quero dizer para vocês então? Agora vai rolar a específica. Você vai ter que ver lá no quadro que você escolheu, qual a carreira que você vai seguir, para ver qual é a sua específica. Específica 1, Geografia. Pô, então você tem que errar menos possível da geografia, da disciplina 1, Geografia. Disciplina 2, História. Essas 2 você pode, né, você tem que tentar gabaritar ao máximo, porque é ela que vai dizer no desempate qual vai ser, né, o critério. Passadas essas 2 disciplinas, vem aí a questão da redação. Quanto você tirou? É o terceiro critério. Depois, o número total de questões objetivas que você fez. E por final, se não tiver um desempate, qual é a idade? O candidato mais velho passa. Eu vi essa parada da idade. Caramba, foi meio que para fechar a aleatoriedade. Eu vi uma live do diretor falando que essa daí era só pra nada a ver mesmo. Ele falou que nem entendeu, mas era só o que sobrou. Os concursos públicos usam. O candidato mais velho, ele entra. Sim. Ou seja, a UERJ usou muito a base dos concursos públicos agora para fazer o edital dela. Repetindo, por quê? Como a gente está no ano de pandemia, a gente não tem ainda vacina. Pô, a vacinação no Brasil é pífia, é muito aquém. E aí você tem um problema de fazer aglomerações para a prova. Então é o seguinte, a gente vai ter uma aglomeração que é para fazer esse exame. Então, e a UERJ planeja ainda termos mais 2 provas esse ano. O primeiro exame de 2021 e no final do ano, o segundo exame, que é o discursivo. Então não dava para empurrar mais o calendário. Eles condensaram tudo agora. Então, a prova, repito, né, pelas fontes oficiais, vai ter o mesmo nível. Tudo bem? Mesmo nível. Eu vi isso a diferença serão os critérios. De desempate, sim. E Guilherme? Diga. Vai me falando a hora aí, porque eu não tô Então, conseguindo acompanhar. eu acabei de ver 8h33. aqui. Eu tô vendo também a hora. Quanto? 34 aqui. 34? Bom, 1 minuto, sai fora. Show. Ganhei, Show. 33. Então, vai para a próxima parte. Então, vamos para a próxima parte, senão a gente vai demorar muito falando O da Carlos estrutura mandou da uma parada prova. maneira aqui pra gente, ó. Carlinhos mandou aqui, ó. Até chegar no critério de idade, existem várias etapas. E é isso aí. Quase nunca é usado. Então, show, é isso mesmo. Entendi. Então, assim, não é para ir achando que você vai perder pro cara mais velho, né? Você tem que... Cara, é assim, é o último. Para não ser cara e coroa, vamos ver idade. Porque aí, os outros critérios anteriores, como é que é o desempate? Primeiro critério, disciplina-chave, geografia. O segundo critério, aí vem a história, quanto eu tirei. Quem tirou mais geografia, quem tirou mais história. Terceiro, redação. Quarto, número total de questões que você acertou. Quinto, idade. Pô, se chegar na idade, cara, aí é o fundo A de idade é o urso. Aí é tipo o curso de medicina, né? Ali acirradíssimo, aquela coisa ali, pra você pegar. Isso aí, mas é justo essa ideia. Direito, relações internacionais, são cursos de alto desempenho. Mas assim, até o próprio curso de história, eu vi também geografia aumentou muito, assim, foi uma escalada, assim, do que era, já foi, e hoje eu vi, assim, à noite, eu botei à noite e foi para 79, assim, 80 quase. Então, Guilherme, o último candidato. É porque, assim, nós temos uma diferença em algumas licenciaturas que a UERJ, ela coloca de noite. Muitas vezes no FRJ, por exemplo, ou na UF, o bacharelado é de manhã, a licenciatura é à noite, ou então não tem essa dinâmica da noite. Pô, imaginou, fundão de noite? Complicado. Então, assim, para quem trabalha, para quem tem que trabalhar e tal, cara, é o UERJ. Então você tem uma demanda muito forte. Só que o Estado do Rio de Janeiro vem cortando verba da UERJ e ela vem com problemas de greve, de problemas de não pagar. Ficaram 2 anos sem pagar a terceirizada, por exemplo. Então, assim, tem muitas situações complicadas na UERJ que afastou o público. Essas questões hoje, desenrolando a UERJ, voltando
a normalidade de funcionamento, menos greve e tal, atraiu de novo o público. Lembrando também, o próprio perfil da UERJ da noite ajuda bastante. Então, assim, a UERJ, ela atrai muito carioca. Atrai Só bem, que atrai os mesmo. problemas do Estado, e do município também, posso colocar assim, tem, né, colocado. É só você pensar, cara, quanto é que ganha um professor do Estado, um da Prefeitura e um do Pedro II Federal. Aí você já entende a diferença da brincadeira. É verdade. É bem uma discrepância muito grande, né, cara? Querem que eu fale o salário inicial? Pode falar, pode falar. Não. Então, Estado, 3.030 horas. Prefeitura, 40 horas, 5.000. Pedro II começa a ganhar R$5.000. Travou. Então, calma aí, já Travou. Travou na hora que você ia falar. Vamos de novo. Pô, é para fazer suspense. Tá? Pra fazer suspense. Estado, 3 conto. Estado, 30 horas. Prefeitura, 5.600. 40 horas. Pedro II, 40 horas, 8.000 e pouco. Olha a diferença. Surreal. O federal paga mais. As universidades paga federais funcionam melhor porque tem mais repasse de verba. E os salários maiores. Entendi. Então, vamos passar então para o momento onde a gente vai falar da geografia, né? Agora eu acho que o pessoal tá querendo ver mais. É o objetivo da live. O objetivo da live, a gente tomou aqui bom tempo da live conversando, mas trocando ideias também que são importantes. Faz parte. Então, porque, vamos lá, vamos falar. Fala. Você tem que conhecer o concurso que vai fazer, né? Seja um concurso público para alguma profissão militar, algo do tipo, ou seja até o vestibular, que é um concurso. Você tem que conhecer, entender como é que ele funciona. Algumas pessoas perguntaram, pô, Vinícius, como é que eu faço para estudar para a UERJ? Faz prova da UERJ. A UERJ ela é interessantíssima, porque aí entra na parte que eu vou falar agora. A UERJ, né, é como fazer a mesma música mudando um acorde ou outro. É a repetição da mesma coisa, é perguntar a mesma coisa de forma diferente. E aí isso é interessante, porque se você vai ter lá uma vivência de refazer as provas, você está no caminho certo para conseguir uma boa nota na UERJ. Ou em qualquer concurso. Os concurseiros falam o seguinte, melhor forma de estudar? Estude o concurso que vai fazer. Se a banca for a mesma, melhor ainda. E é por causa da UERJ. É a mesma banca que está fazendo a prova. Então, tu pode continuar estudando por ali. E a segunda questão do concurseiro é, você não faz a prova para passar, você faz até passar. Então vai mandando ver, vai fazendo. Até porque eu gosto de dizer sempre o seguinte, derrota só existe para quem falou, eu desisto. Quem não desistiu vai continuar até passar, e eu nunca vi alguém que não desistisse que não passou. Eu tinha um aluno na UERJ mesmo, né, no pré-vestibular da UERJ, que ele tinha 63 anos e estava tentando história. Cara, ele ficou 3 anos com a gente e ele passou. E hoje ele está fazendo doutorado, está com 70 e pouquinho. Olha que bacana. Caraca, mestrado ainda, calma, vai chegar lá. Vai chegar. Seu Roberto, um exemplo. Saiu lá do pré-vestibular da UERJ, né? Isso aí. Sinto perde. Show. Galera, olha só. Show. Então, em relação à prova da UERJ de Geografia, tá ok? A primeira coisa que eu costumo falar com vocês, e nas minhas aulas eu cobro muito de vocês, cara, é que não adianta você simplesmente saber o conteúdo, porque você tem que saber interpretar aquilo que está sendo pedido. Tem muitas provas da UERJ, algumas questões. Cartografia, então, cara, se tu não parar e focar ali, tu vai viajar, porque a cartografia vem cheia de pegadinha. Mas o que eu quero dizer para vocês? A UERJ, os meus alunos que pegam a prova de humanos... uma outra alteração da prova também que a gente não comentou. O Breno falou, mas eu esqueci de até pontuar. A prova da UERJ, quando você pega, por exemplo, a Ciências Humanas, e aí vocês não vão me deixar mentir, cara, tu para assim e fala, e aí, essa questão é Geografia, História ou Sociologia? Muito isso. Ou Filosofia? Muito isso, é verdade. É verdade. Eu percebo isso muito com História, assim, e todo mundo comenta, é uma interdisciplinaridade com História que você confunde as questões. Até aconteceu uma questão, né, que eu ia trazer, agora você falou, me veio à cabeça. Que era uma questão que se você não tivesse vindo com uma maldade já para você daquela questão ali, foi na prova discursiva de geografia. E que era uma questão que falava sobre a China. Então, assim, se você não tivesse com essa maldade já do que estava acontecendo, a coisa de nova ordem mundial, do mundo multipolar, e que a China está ganhando o papel de protagonista mundial, você ia errar a questão. Você ia botar a Rússia contra os Estados Unidos, ali como
Aquele negócio do que bate, o professor bate na sua cabeça falando de mundo bipolar, mundo bipolar, mundo bipolar. Então, e você ia colocar aquilo ali. já chegou na parte boa. Atualidade. A prova de geografia, ela tem muito com questões atuais. Tá? Mas, vamos lá, deixa eu ir antes de chegar até aí. Tô falando disso porque, cara, os meus alunos de humana, primeiro, eles não sabem identificar se é geografia e história, mas nesse concurso vai ser dividido o Guilherme, Breno, Jean. Como assim? São 7 questões de cada disciplina. Então você vai pegar lá, vai estar assim, geografia, depois história, e assim por diante. Linguagens, né? Português. A língua estrangeira que você vai fazer, que você deve ter escolhido, se foi espanhol, né? Português, e assim por diante. Português da língua estrangeira, inglês, perdão. Tá? Mas onde é que eu quero chegar com isso? Quando você for fazer a prova de vestibular, tu vai olhar primeiro. Tu vai identificar hoje, não vai ter essa dificuldade, mas tu vai ter uma outra dificuldade de identificar, que é típica das provas de humanas da UERJ. Pô, professor, toda a prova, meus alunos falam direto, tem 2 respostas certas. Eu falo, não, pô, não pode, senão é cancelada a prova. É verdade. Só tem uma. Isso é muito verdade. Só tem uma. Só tem uma. Mais certa, né? É a mais Vinícius, completa. e como é que eu acho a mais certa? Aí é que vem a maldade da UERJ. A maldade da UERJ, ela está vinculada ao enunciado. Se ela perguntar, por exemplo, para você de Brasil, vou pegar um exemplo bobo aqui, tá? Brasil, e aí? Se ela falar, por exemplo, de atividades econômicas e colocar açúcar e café e mineração, aí vai falar, pô, todas essas faziam parte aí. Mas se ela vai ter lá, atividade econômica vinculada ao interior. Ou ela vai ter uma palavrinha que ela vai dizer para você, café não é litoral, mas, pô, no interior tinha a mineração que teve a interiorização. Ou seja, é um destaque que você vai encontrar no enunciado para dizer qual é a alternativa que você vai marcar. É verdade. Brincadeira à parte, então? Fala aí, Guilherme. Não, pode continuar. Eu molho bico. Então, é muito disso que até a Lívia aqui comentou, que a atualidade nessa prova cai muito. Ela comenta que sobre Rússia, China e Estados Unidos. Que são o carro-chefe desse assunto no mundo. E até, assim, também me lembrei de outra questão que falava também sobre a questão, assim, e agora pulando um pouco, de como a prova é politizada. A prova da UERJ é uma prova que você tem que ir naquela maldade da politização. Assim, você não tem como fazer a prova da UERJ achando que vai ter aquilo ali engessado, sabe? Não tem como. Não tem como. E é muito isso. Aí, pode falar. Então, essa maldade aí, a UERJ, ela gosta muito das palavras dos ismos. Quem vai fazer a prova da UERJ tem que saber as diferenças dos ismos. A prova, por exemplo, de história vai falar de autoritarismo, vai falar de liberalismo, geografia também, liberalismo, keynesianismo, vai falar, por exemplo, de toyotismo, pô, que sempre cai em prova da UERJ, fordismo. Os ismos nas provas de humanas são muito fortes. Então, primeira coisa, né? Porque os ismos, eles colocam pra gente a ideia de sistematização do conhecimento. Ou seja, a UERJ, ela gosta de sistematizações dos conceitos. E por isso ela vai colocar. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você chegar na dúvida e tiver 2, você vai voltar para o enunciado. E o enunciado da prova da UERJ, ele é muito rico. Por quê? Porque no edital da prova da UERJ, ele começa falando para você, geografia. É fundamental que o aluno saiba interpretar textos. Ah, mas professor, texto normal, beleza. Gráficos, tabelas, charges. Quando você pega a questão de geopolítica, direto vem com charge. Direto. Referência de capa de livro. Ou seja, cara, tu vai ter que passar por isso aí. Ah, falar em livro, não posso esquecer. Já leram O Triste Fim de Policarpo Quaresma e já leram 1984? Pô, esse é o livro que a gente vai fazer a prova sem esses né? livros. Não dá. Eu vou contar uma coisinha aqui que, assim, em relação aos livros, eu acho também muito interessante, nem vou me aprofundar nesse assunto agora, porque é um assunto que a gente vai fazer em outra live com a professora de português, que a gente já marcou, e que a gente vai destrinchar mais isso. Mas uma coisa importante desses livros é que você tem que também estar acompanhando que eles não vão só trabalhar o livro, sabe? Assim, o conteúdo do livro. E é muito do livro, por exemplo, a prova de português, ela utiliza coisas do livro para falar de outros assuntos. Às vezes pega um trecho do livro para você tirar ali uma oração adverbial e tal. E isso acontece na prova da UERJ. A prova não é inteira só do livro, entende? É uma coisa a se comentar. Caiu até questão de matemática. Mas o maior cuidado... É. Foi mesmo? Que eu fiz.
o maior cuidado Bagulho aí já que eu na quero que a gama, galera falar, tenha. ó. Pô, maneira. Ó, Jean, o maior cuidado é porque a prova de redação que vale 10 pontos, ela é baseada no livro 1984. Isso. Ou Isso seja, aí. cara, se tu não leu, tu tem 10 pontos a menos na prova. Menos, Lembrando, ele é o terceiro critério de Terceiro desempate. critério. Você vai boiar, Então não você vai pode dar boiar. mole. Pô, não pode dar mole. você E vai lembrando, ainda tem a maldade da UERJ, que algumas vezes, né, por vezes, ela pega o livro e contextualiza com alguma coisa de hoje, para você Sim, fazer o é muito link de atual. realidade com a literatura. Sim. Ou seja, é fundamental, então, ler esses livros. Mas vamos lá, voltando para a geografia. Vamos lá. Quais Aí, são... Manda ver. Fala. Não, Não, você fica à vontade. já vai entrar no tema. Eu só ia falar o tema Então. agora, mas suave. O que Tô a lendo gente tem que estudar? Vinícius, eu estou com pouco tempo. O que eu preciso estudar para mandar bem na prova de geografia da UERJ? Assim, a prova da geografia da UERJ ela vai vir com 7 questões nesse concurso e há alguns temas, né, que são muito marcantes, muito marcados de caírem sempre. A UERJ sempre coloca eles. Tudo bem? Se você pegar o edital, você vai encontrar lá a descrição de todos eles. O edital da UERJ divide a geografia em 3 eixos. O eixo sociedade, tempo e espaço, política, cidadania e cultura, economia, trabalho e tecnologia. São os 3 eixos. Mas te falar assim fica muito distante, eu acho. Fica estranho para estudar. Porque quando tu vai pegar um livro para estudar, tu quer saber o tema. E aí, pô, vamos lá pro tema. Tema que cai recorrentemente em provas de vestibulares. O mundo urbano, a urbanização cai. Cidades globais, conceito de hierarquia urbana, rede urbana, o conceito de urbanização colocando, né, a diferença de locais, o processo urbano no Brasil, cidades mais urbanizadas ou menos, né? A urbanização no Brasil, que é um eixo muito forte com a ocupação litorânea, tá? Essa temática de urbanização acontece muito, lembrando que ela está vinculada sempre ao processo industrial também, tá? Onde a gente viu acontecer a industrialização, nós vimos se tornar urbano. Tudo bem? Uhum. Então, Sim. a temática urbana é uma temática que cai muito na prova de vestibular. Pegando o primeiro eixo, que é sociedade, tempo e espaço. Tanto que, por exemplo, muitas vezes acontece isso em termos regionais. Quantas questões da UERJ já não cobraram a urbanização, por exemplo, do Centro-Oeste, atrelando a ideia, não é, da criação de Brasília? Ou falando do eixo litorâneo do Brasil, com a primeira ocupação a partir do colonialismo e depois, né, a estrutura brasileira criada para exportação. Então, a urbanização é um tema. Dentro de sociedade, quiserem falar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Dentro do tema sociedade, tempo e espaço, tem um que é marcante, toda a prova vai ter, e eu digo para vocês, como a gente está distante, eu posso falar isso tranquilamente, que eu posso tomar um soco na cara de vocês se não cair. A distância pode dar, tranquilo. E qual é o Tá tema? prometendo, hein, rapaziada? A distância. Aqui, ó, sem aglomeração. Pode parar. Sem aglomeração, a distância. Qual é o tema? Demografia, cara. Aparece direto. Toda a questão da UERJ, ela fala da modificação da estrutura demográfica brasileira. Ou seja, pode aparecer pra gente pirâmide etária, pode aparecer pra gente, né, a questão, né, da previdência. Ou seja, demografia é um tema que sempre aparece na prova da UERJ. Coloca, por exemplo, a fecundidade feminina, já apareceu diversas vezes em prova. Sim. Tudo bem? Eles gostam de falar disso. E fechando esse tema, não que só tenha isso, tá? Urbanização, demografia e esse último tema agora que é sustentabilidade, em sociedade, tempo e espaço, mas são os mais recorrentes. Esse eu falava, tá com pouco tempo? Estuda isso. Na primeira parte, tá? Sustentabilidade é uma preocupação que a UERJ tem colocado frequente na prova. Tudo bem? Seja de consumismo, seja de diminuição da emissão de gases. Então, é uma questão importante, até mesmo pela modificação agora de presidência, né, dos Estados Unidos de Trump e o Biden, né, voltando a falar sobre clima, querendo, né, participar de novo do Acordo de Paris. Então, assim, nós temos essa dinâmica. Apontei 3 pontos aqui, né? Coloquei 3 situações. Urbanização, demografia e sustentabilidade. No primeiro eixo. Vamos para o segundo. O segundo, o Guilherme falou. Que é a atualidade? Política, com certeza, mas vinculada à questão política. Porque política, cidadania e cultura vai cair, Guilherme, as ordens mundiais. E a prova da UERJ sempre aparece ordem mundial. Seja a velha ordem bipolar, não é, a Guerra Fria, seja a nova ordem mundial, multipolar. Hoje falando, por exemplo, da China. E como aí, né, colocaram aqui o pessoal pra gente, agora foi a Lívia, né, que até falou, sempre aparece pra gente questões vinculadas à disputa de hegemonia no mundo. China, embate geopolíticos contemporâneos, por exemplo, colocando também a Rússia. Então, assim,
a questão das ordens mundiais, ela sempre aparece. Beleza? Show? Disputas regionais, quando é da atualidade, por exemplo, conflitos, né, que estejam acontecendo. Né? E nessa questão política, a prova da UERJ, cada vez mais, ela vem batendo, até por conta da posição política e teórica da UERJ, na questão do autoritarismo, falando sobre Brasil e o que era ditadura militar. Sim. São temas recorrentes na prova, falando sobre autoritarismo, né, citando, por exemplo, né, tanto aqui no Brasil autoritarismo, né, com golpe militar, mas também falando sobre, por exemplo, né, autoritarismo, seja na União Soviética, seja também, por exemplo, no período nazifascista, né, Itália e Alemanha. Esse momento também a UERJ adora. Você não comentou sobre Vargas, né? Vargas não costuma aparecer. Então, eu lembro de algumas questões sobre Vargas. Mas aí cai em história, não em geografia. Em história, né? E uma segunda coisa era... Calma aí que eu esqueci. Vai, continua que eu esqueci que eu ia falar. Então vai lá. Vai. Então, beleza. Vou pegar Vargas. Eu peguei no próximo eixo. Deixa eu olhar aqui. Tá? Daquele tema, eu tô olhando aqui de novo. Eu ia pegar no terceiro tema. Xenofobia. Então, vamos lá. Xenofobia, historietária. Lembrei. Então, ó, lembrando, porque, valeu, Breno, tu me ajudou pra caramba agora. Eu não podia deixar de falar disso. A demografia, ela começa também, olha só, eu falei demografia, eu falei só transição demográfica. Crise migratória mundial, cara, direto. Crise migratória coloca tanto a questão do refugiado, mas também a questão da xenofobia. Isso tem vindo muito forte nas provas. Valeu mesmo. Então, isso é fundamental da gente saber. Temos que saber sobre isso. Tá? Agora, em termos geográficos, Guilherme, a história vai trabalhar mais com Vargas quando fala de autoritarismo. Em termos geográficos, é a questão econômica. Como assim de ser econômica? É a questão da indústria de base, é a questão do processo industrial inicial no Brasil, a industrialização tardia, é a localização da indústria no Brasil, Rio e São Paulo, e aí a gente vai puxar mais para a questão espacial, falando de fatores locacionais. Por que em Rio e São Paulo? Porque, por exemplo, hoje, né, a produção mundial não está mais, né, forte, concentrada no eixo do Atlântico, que era Europa, potência, Estados Unidos, e hoje no Pacífico, falando, por exemplo, Estados Unidos, China, Japão, tigres asiáticos. Ou seja, a dimensão da indústria, cara, é muito forte quando você pega a prova da UERJ. Porque a UERJ, ela gosta de falar, a geografia gosta de falar da transformação do espaço. E quem transforma o espaço é a técnica. E a indústria é a potencialidade dessa técnica. Então, por exemplo, industrialização mundial, industrialização brasileira vai cair. Cai, por exemplo, já caíram várias questões falando sobre produtos, né? Falando sobre indústrias de bens de base, indústria de bens de produção, indústria de bens de capital, falando essas diferenças. Então é interessante estudar também, por exemplo, os avanços. Por exemplo, como assim avanços, Vinícius? Se eu começo a falar de Vargas, eu falo, por exemplo, de políticas econômicas para o centro-oeste, para o sudeste, Rio e São Paulo. Mas quando eu penso em JK, eu já penso em Brasília. Além do sudeste, falamos, né, do agronegócio e de Brasília, centro-oeste. E no governo militar falamos da última fronteira, que é a Amazônia. Então, essas questões espaciais de desenvolvimento econômico aparecem na prova da UERJ com frequência. Assim como aqueles ismos, liberalismo, toyotismo, fordismo, porque são a questão da indústria, dos modelos de produção. Essa questão do que a gente está vivendo, na pandemia, é um palpite meu, né? Eu acho que vai aparecer em algum momento o papel do Estado, né? A reconfiguração do papel do Estado no século XXI, que a gente tem essa derrocada do sistema neoliberal. Então, assim, eu acho que a UERJ vai gostar muito de brincar com isso, e aí é um palpite. Sobre a presença do Estado, a importância da presença do Estado em todas as esferas da vida. E a gente está vendo isso acontecer bem, né? A ausência dele. A gente pode brincar também em outro aspecto da pandemia enquanto atualidade, que é o aspecto do mundo globalizado. Você pode imaginar, por exemplo, sei lá, uma doença muito forte em 1500, ou você pode imaginar hoje o fluxo de pessoas, da circulação facilitada pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação, fez com que o mundo cada vez mais fosse fluido, como diria Bauman. E aí é a brincadeira. Nessa fluidez do mundo, como conter algo que é altamente contagioso? Aí vem a questão do Estado. Então, assim, essa é uma ótima questão de atualidade para a UERJ, que entra tanto com a questão da perspectiva do Estado, mas também do próprio processo de avanço do capitalismo, na lógica do globalismo. Tá soprando a questão aí, hein? Ele tá soprando a questão aí. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anotou.
O Vinícius tem Não, quem não o anotou, foco lá na vê prova de tá novo. Quem anotou, vê de Ela fica novo. salva. O cara É, dá tá pausa e sofrado aí, ó. anota. Anota a questão aí que o E aí, cara Guilherme, dá tempo? fala. Ó, Dá Cara, tempo? tem, Eu nem vi. tem 4 5 minutinhos minutos. aqui, cara. 5 Então, minutos, é? impactos ambientais costuma cair bastante? Então, dentro da lógica de sustentabilidade, impactos ambientais. Aí você vai ter que entender, por exemplo, né, quando a gente fala de consumo, de. Melhor, para a gente ficar claro, impacto ambiental não é geografia física. Tá? Você não vai ter que estudar os tipos de solo agora. Essa parte. Tanto que as questões de que caíram de vulcão na UERJ era para tu interpretar muito mais por característica social. Ou seja, Verdade. geografia física ela não aparece no primeiro exame de qualificação. Ela vem no segundo, que aí vem falando de clima, relevo e tal. Mas, não estude agora, se você não tiver tempo, tá? E no edital também não está presente. Então, olha o edital, a geografia física in natura, relevo e tal, não vai cair lá. Brasil não tem montanha, não tem essas paradas assim. Não vai ter agora. Tudo bem? Agora, Guilherme, deixa eu só rapidinho por causa do tempo. Cara, não pode deixar de estudar cartografia Rio de Janeiro, cara. Cartografia, projeção cartográfica cai direto em prova. Qual tipo, qual mapa, qual projeção? E outra, Rio de Janeiro, cara, reformas urbanas, cai direto. Eu te falo o seguinte, grava 5 coisas quando cair reformas urbanas no Rio de Janeiro, eu falar de Rio de Janeiro, grava 5 coisas. O Rio de Janeiro ele foi feito ao longo do século XX para cá com uma ideia de embelezar a cidade, então destruição brutal de habitações populares. Remoção de pessoas, então segregação é fortíssima no Rio de Janeiro e aparece em prova. A abertura de vias no Rio de Janeiro, que nós tínhamos uma cidade que é estrangulada, aparece também com frequência. A valorização do capital, porque pensa comigo, enquanto muita gente na Baixada Fluminense, ou então vou pegar aqui a cidade do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, ou bairros mais distantes do centro, não tem água, não tem luz, ou algo do tipo asfalto, antes de Copacabana ou Barra começarem, já tinha lá. O Estado já chegou lá com esse processo. Ou seja, o Estado investiu especificamente em algumas áreas. Então isso aparece, a evolução urbana do Rio de Janeiro. Então isso é muito forte. E o sanitarismo. Quando você pega, por exemplo, Pereira Passos falando sobre a revolta da vacina e falando sobre as transformações higiênicas. Isso é um foco também muito forte na prova da UERJ. Eu já falei aqui, eu corri, tá? Vou falar rapidinho, tá? Os tópicos que eu marquei aqui. Urbanização, demografia, sustentabilidade, ordens mundiais, disputas, né, conflitos étnicos e regionais, autoritarismo, ditadura no Brasil e também, né, no caso isso vai cair mais para história e sociologia. Mas aqui no Brasil, indústria, falando de Vargas, JK, militares, isso aparece, neoliberalismo aparece, as posturas econômicas, as teorias econômicas, a indústria no mundo e, assim, os fatores que levaram ela a se alocar. Por exemplo, os fatores de ontem não são os mesmos de hoje. A indústria não quer mais estar no Rio de Janeiro porque é muito cheio, mas antes era importante estar aqui porque era cheio. Ela quer estar em um local distante, onde tem infraestrutura de internet e de transporte. Né? E cartografia Rio de Janeiro para ser rápido e fechando. Beleza. Já até Aí, ó, tu dá um pause e volta e faz anotando. Vai lá. Gente, a gente quer pedir desculpa aqui porque foi correria total, mas deu para falar bastante coisa. A gente vai ter o próximo encontro agora, vai ser com quem? Só pra o Diego. O Diego, né? Ih, que maneiro, vou ver. O Diego é show de bola. O Diego, todo mundo sabe aí que o Diego, pelo menos o Vinícius conhece, o Carlinhos também conhece. O cara é um pesquisador sem palavras. E hoje eu acho que a gente abriu com o pé direito. Botar assim o pé esquerdo, porque o direito aí, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. E quero agradecer ao Vinícius por ter cedido esse tempo aí pra gente. Cara. Eu que agradeço. Surreal, sim. O cara é fantástico. Quem não teve uma aula de geopolítica com ele, aí, enfim, se mata. Tô brincando, se mata não. Se tiver mesmo a UERJ, vai participar de mais uma live. Vai participar, vai voltar. Tamo junto. Galera, brigadão quem acompanhou. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto aí, vamos que vamos. Vamos pra prova da UERJ. Valeu. Tchau, galera. Grande abraço.